Hoje nós estamos começando uma série de reflexões nós estamos aproveitando o tema do aniversário da comunidade cristã de Campos. Na terra como no céu. Repita comigo. Na terra como no céu. Todo mundo aqui sonha com um mundo ideal. Um mundo onde a gente fica livre de doença, né? Fica livre de perdas de familiares, e todos nós aqui, em algum momento da vida, perdemos algum ente querido. A gente sonha por um mundo em que a gente não tenha que pagar boleto, né? Perder 40% daquilo que a gente trabalha, produz em imposto para o governo. A gente sonha com esse mundo, né? Onde a gente não tem mais que pagar imposto, tá bom? A gente sonha com um mundo onde a gente, sem querer, um mundo onde a gente não mais, sem querer, acaba machucando as pessoas à nossa volta. Quem aqui presente nunca ficou triste quando percebeu que, sem querer, machucou alguém que você amava? Não é? Todos nós, em algum momento, né? Há uma semente dentro da gente que nos faz, sem querer, produzir maldade. Nós sabemos que isso nasceu lá no Jardim do Éden. O mundo se quebrou em vários pedacinhos a partir do momento em que o primeiro casal, seguindo a proposta que foi oferecida pela serpente, né, desobedeceu à voz divina e resolveu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ali eles rejeitaram uma caminhada partilhada com o Eterno. Eles decidiram caminhar sozinhos. E o que acontece quando a gente caminha sozinho? Nada de bom. O ser humano não foi feito para a solidão. Nós não fomos feitos para sermos solitários. Então nós sonhamos com esse mundo, o mundo ideal, onde, por exemplo, a gente está livre de decepções amorosas, decepções relacionais, né? Quem nunca aqui também ficou triste, com o coração partido por causa de um amor perdido, ou então por causa de um amigo, né? Uma aliança, um vínculo, uma amizade que foi quebrada. É realmente uma situação muito difícil. Agora, eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse mundo que nós sonhamos, ele é possível. Ele é real. E Deus garantiu com sua própria palavra que ele se tornaria uma realidade para cada um de nós. É isso que a gente vai aprender. Mas esse mundo que nós sonhamos, que nós projetamos, puxa, um mundo livre disso tudo, tá? Onde eu não fico mais triste quando um time meu, eu torço, perde de goleada. Né? Esse mundo ele não é construído com as nossas próprias forças, né? É o próprio Eterno que sai em missão em busca dos seus e, movendo os seus, começa a construir este mundo que nós tanto sonhamos. Esse mundo ele começa de uma singela oração. Esse mundo começa para nós, na verdade. Porque em Cristo esse mundo já começou. Nós lemos, inclusive, na nossa confissão de fé. Cristo já reina, ele já é Senhor sobre todas as coisas. Mas de forma concreta nas nossas vidas, ele começa através de uma oração, que é aquela oração. Põe para a gente de novo aquela imagem, o texto bíblico, que diz o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração desejando o reino de Deus em nossas vidas, que faz com que o reino, ou este mundo ideal, comece a brotar e se manifestar de forma concreta em nossas vidas. Eu já fiz por algumas vezes, compartilhando a palavra com vocês, tá? A seguinte pergunta: o que é o reino de Deus? Ou como Mateus coloca, Mateus, o evangelista, que era o apóstolo do Senhor, que escreveu o evangelho, tá? Ele coloca reino dos céus, porque ele tem essa preocupação, ele está escrevendo para um público que é prioritariamente judeu, e você não podia falar o nome de Deus, porque na lei diz o quê? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então eles evitavam falar o nome Deus. Então Mateus escreveu o reino dos céus, tá bom? Quando é que esse reino começa? Ou melhor, o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Faça essa pergunta para você agora.
tenta pensar de forma concreta o que é o reino dos céus. Já que eu tenho que pedir o reino de Deus, venha o teu reino. O que é isso? Eu tenho que procurar algum lugar onde está um palácio, onde no centro desse palácio tem um trono. E vamos imaginar aqui, né, já que é Deus, então tem que ser um trono que muito grande. E tem que ser um trono que folhado a ouro, talvez, cheio de pedras preciosas. Eu tenho que ir aí aonde? É na Inglaterra, onde ainda tem, né, a família real. É na Suécia. Vocês sabiam que na Suécia também tem família real? No Brasil também tem, mas eles não mandam mais em nada, né? Mas ainda tem a família real, a família Bragança Juliães. Será que aqui no Brasil, o local que tem o trono de Deus, onde Deus senta para reinar? Ah, pastor, não é na Inglaterra, não é na Suécia, nem no Brasil. É em Jerusalém. Se a gente for lá em Jerusalém, com certeza a gente acha o trono de Deus e ele está sentado lá. A gente vai achar Jesus com uma coroa, com vestes pomposas, ele está lá reinando. Lá é o reino de Deus. Então, quando a gente diz assim, vem o teu reino, é que, na verdade, a gente tem que ir para lá. É isso que vocês pensam quando fazem essa pergunta, o que é o reino de Deus? Eu, numa conversa com a Mari, ou talvez no estudo bíblico que nós tivemos aqui, nós chegamos à seguinte convicção, à seguinte conclusão. O reino de Deus, na verdade, não é um local físico, não é uma localidade. O reino de Deus é uma condição. Atenção você, o reino de Deus é uma situação. O reino de Deus é um estado de coisas. E se o reino de Deus é uma condição, uma situação, um estado de coisas, ou seja, eu não preciso ir para um tal lugar, porque lá Deus está reinando. Se o reino de Deus é uma condição, é uma situação, um estado de coisas, eu posso dizer, Deus pode reinar aqui, Deus pode reinar ali, Deus pode reinar lá, e Deus pode reinar no meu coração. Quantos dos presentes aqui nessa noite, obrigado, Deus abençoe sua vida. Quantos dos presentes aqui nessa noite tem Deus reinando no coração? Levanta a mão e diz amém. Se Deus reina no seu coração, as suas atitudes são condizentes com o reinado de Deus? Deus realmente reina, ou seja, Ele é o soberano? Todas as suas decisões partem, nascem, começam da convicção de que quem manda é Deus? A vontade é sua ou é dele? Se Deus reina nos nossos corações, as nossas atitudes têm que ser condizentes com essa condição, com essa situação, com esse estado de coisas. Por isso que tem que ser muito corajoso para fazer essa oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe por que tem que ser muito corajoso? Porque é abrir mão do controle. Recentemente, eu acho que foi no domingo passado, eu compartilhei com vocês, por uma dessas situações que tem se tornado muito comuns, eu tive que vir até o Jardim Carioca de Uber, né? E aí eu segui a recomendação do Arnaldo e pedi o Uber do aplicativo, verdadeiro. E aí procurei lá aquele Uber top. Falei, eu quero andar no Uber bom. Não quero andar com Uber com garrafa vazia no carro, e eu já peguei, tá? Sei lá se o motorista do Uber bebeu, misericórdia, né? Vamos orar. Será que tem gente conduzindo Uber embriagado? Né? Mas achei uma garrafa de bebida vazia no fundo de um banco assim do Uber, né? Mas aí pedi um Uber bom. Aí vim no Uber bom. Sentadinho no banco de trás, tocando uma trilha sonora caprichada, uma playlist maneira, e vim só curtindo, sabe? Despreocupado. Confiar que Deus é soberano e se entregar à soberania de Deus pode parecer muito perigoso, porque, afinal de contas, as decisões
Não somos nós que temos que tomar, mas é o modo mais seguro de se viver. Da mesma forma que você está dentro de uma condução, em que você sabe que quem está no volante é alguém responsável e capacitado, por isso você pode ficar até tranquilo ali e tirar uma soneca no banco de trás. Alguém aqui já passou do ponto no ônibus, porque dormiu no ônibus? Testificou aí? Dormiu no ônibus, passou do ponto, ninguém avisou, ei, chegou. Ninguém aqui, quando se trata de deixar o volante na mão de Deus, precisa ficar preocupado em perder o ponto. Ou se o motorista é alguém capacitado, será que não vai fazer barbeiragem? Não vai ultrapassar de maneira perigosa? Não vai fazer umas loucuras no volante? Porque Deus é a pessoa mais capacitada para conduzir as nossas vidas. Mas a gente é bobo, sabia? Eu não sei vocês, mas eu já cheguei à seguinte conclusão, que a gente é bobo. A gente erra demais, porque a gente, ao invés de deixar a condução da nossa vida na mão de Deus, pedindo assim, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Às vezes a gente até faz essa oração, mas de uma forma muito vazia, sem significado, sem relevância, sem implicação real e concreta na nossa vida. E aí a gente começa a procurar outras situações e outras pessoas para deixar o controle das nossas vidas. E isso é um perigo terrível. Quando a gente, por exemplo, deixa o controle das nossas vidas por uma proposta qualquer que não seja a soberania de Deus, as chances de dar ruim é tão grande quanto entrar, por exemplo, num carro em que no volante está alguém embriagado. Ninguém dos presentes aqui passou um susto desse de estar num carro em que a pessoa no volante está embriagada. Já passou por um susto desse? Que coisa, né? Terrível, né? Mas não estava embriagado junto, não. Porque eu acredito que aquele que está embriagado junto, né? Não percebe nada, vai meio que anestesiado, né? Vai meio anestesiado e nem percebe nada acontecer. Mas é terrível quando, por exemplo, você está dentro de uma embarcação, dentro de uma condução, dentro de um veículo, e você sabe que quem está no volante, uma hora ou outra, pode causar uma tragédia e acabar com a própria vida e com a tua vida também. E aí a grande pergunta é, por que então que a gente insiste tanto? E ao invés de deixar o controle das nossas vidas na mão de Deus, deixar o controle das nossas vidas na mão de qualquer um? Ou, o que há de mais perigoso, achar que nós mesmos, sozinhos, podemos dar conta. Não, Senhor, deixa que eu dirijo. Papai do céu, não, deixa comigo. Venha o teu reino, mas seja feita a minha vontade. Na maioria das vezes, quando nós fazemos essa oração, nós fazemos assim. Venha o teu reino, mas seja feita a minha vontade. Nessa noite eu queria pensar com vocês nessa oportunidade que nós temos de rever essa conduta, porque em Romanos 14, 17, diz o seguinte, eu vou pedir inclusive para o Luiz colocar para a gente na tela. Romanos 14, 17 diz o seguinte, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Luiz vai colocar de novo ali para a gente, nós vamos ler de novo. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Todos olhando para a tela, vamos ler juntos? Amém? Hoje vocês estão caprichando na leitura conjunta, né? Na leitura coletiva. Vamos ler com toda a força para a vizinhança toda ouvir. Para o pessoal da transmissão ouvir a voz de vocês também, tá bom? Vamos lá? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, quando Deus está no controle, quando Deus de fato reina nos nossos corações, quando Ele é o soberano, quando é a vontade dEle que prevalece, não a nossa, do que nós desfrutamos? Justiça, paz e alegria. Por isso é que muitas vezes
Ao invés de viver uma vida que aponta e desfruta da justiça que nasce do trono de Deus, nós não somente sofremos a injustiça, que é uma consequência natural de um mundo naturalmente injusto, mas também perpetuamos, ajudamos a manifestar injustiça no mundo. Lembra que no comecinho da pregação eu falei que às vezes, sem querer, a gente acaba machucando as pessoas à nossa volta? Uma palavra maldita, uma atitude desnecessária, impulsiva, a gente acaba magoando as pessoas à nossa volta. E a gente, na maioria das vezes, diz assim, não, mas eu sou assim mesmo. Ele tem que se acostumar. Será? Está correto isso? Para quem tem Deus reinando no coração, o correto não é fazer a seguinte oração: Senhor, me ajuda, seja feita a tua vontade, porque eu não quero ser instrumento de injustiça, mas eu quero ser instrumento de justiça. E que tipo de justiça é essa? Presta bastante atenção. A justiça suprema, ela nasce de Deus. E ela se manifestou naquela cruz. A justiça é, primeiro, um clamor do próprio Deus. Deus, clamando por justiça, manifestou Ele mesmo a justiça. Porque nós não tínhamos como dar conta de um mundo quebrado. Quem nunca teve aqui a experiência triste, quando criança, de ver aquele brinquedo que você ganhou e que você gostava tanto quebrar? Quebrou. Ai, chora. Papai, mamãe, quebrei. E fica ali lamentando, tentando colar. Passa cola, mamãe. Passa cola, papai. Tem como consertar? Uma vez o João Pedro, ele fica cabreiro quando conta essas histórias envolvendo assim os dilemas do João, né? Eu uma vez comprei um videogame PlayStation portátil. A galera que é jovem sabe o que é, né? Um PSP, né? Só que ele era muito novinho para esse tipo de coisa, né? E aí o jogo, em um determinado momento, deu uma travada e ele acreditou firmemente que, dando umas pancadinhas no videogame, ele ia voltar a funcionar. O que acontece quando você dá uma pancada num produto eletrônico? Quebrou o PSP. Aí eu cheguei em casa, aí veio ele: pai, quebrou. Eu falei, já era. Não tem como consertar? Não tem. Aí ficou triste, perdeu o PSP. É? Quem nunca de nós aqui, em algum momento da vida, teve o coração partido por conta de algo que lá dentro ou à volta se quebrou, porque o mundo é naturalmente injusto. Graças a Deus que quando o mundo se quebrou, Deus tinha como consertar. E vendo o mundo quebrado, apesar de chorar como uma criança que chora porque vê aquilo que mais amava se quebrar, Ele mesmo pagou o preço por nós, manifestando justiça em seu próprio Filho para consertar o mundo que se quebrou. Olha que coisa bonita. Porque eu não sei vocês, mas da mesma forma como aconteceu com Jesus diante do túmulo de Lázaro, que o texto bíblico diz, e esse é um dos menores versículos da Bíblia: Jesus, você quer que Deus chora? Você acredita que Deus chora? É. Deus se compadece dos seus, se compadece da humanidade. Mas ainda bem que Ele está no controle de todas as coisas. E pagou preço em si mesmo para consertar o mundo que fez Ele chorar. E Ele está consertando. Então Ele está manifestando justiça. A justiça que nós tanto desejamos não nasce da gente. Nasce da onde? Se manifestando naquela cruz. Mas essa justiça, ela faz brotar uma justiça subsequente, como consequência, que é a justiça que nós somos chamados a praticar. Você crê nisso? Olha só que bonito o que nós encontramos
em Mateus 5:6. Se o Luiz quiser, pode colocar. Mateus 5:6. Olha só que bonito o texto que está escrito ali, ó. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vou repetir. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa justiça que nasce do alto se manifesta em nossas vidas e nos impulsiona a sermos praticantes da justiça. Deus mesmo nos faz instrumentos da sua justiça. E ele mesmo fala, se a justiça é uma característica do reino, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria, correto? Então, quando nós manifestamos o reino de Deus em nossas vidas, o que naturalmente deve brotar das nossas atitudes? Justiça. E essa é a grande pergunta para você que já entendeu que não tem capacidade de conduzir sua própria vida e que nem pode deixar o controle da sua vida na mão de qualquer um. Quem tem que reinar no seu coração é quem? Quem tem que estar no controle da sua vida, então, é? Então, se Deus está no controle da sua vida, se Ele reina na sua vida, se você está manifestando o reino de Deus, justiça deve brotar das suas mãos. Você deve ser esse sinal da justiça de Deus. Quantos estão aqui presentes estão dispostos a ser instrumentos da justiça de Deus nesse mundo? Porque o texto diz que nós precisamos ter fome e sede de justiça. Na verdade, isso está dentro da gente. Todos nós ficamos chocados quando a gente vê alguém praticando injustiça, quando alguém sendo desonesto, alguém sendo violento e não sofrendo a consequência da própria violência. Na verdade, a gente não fica chocado. Como pode permanecer impune depois de ter cometido um crime desse jeito? Só que se nós não formos primeiro tocados pela justiça que vem do alto, ao invés de sermos instrumentos da justiça de Deus, nós nos tornamos justiceiros, fazendo justiça com as próprias mãos. Qual que é a consequência disso? Quem planta ódio, colhe. Quem planta violência, colhe. Quem planta dor, colhe. Lei da semeadura. Não tem para onde correr. Aí preste bastante atenção que eu vou aproveitar o ensejo daquilo que a irmã Valéria falou agora há pouquinho. Preste bastante atenção. Essa justiça que nós somos convidados, motivados, impulsionados a colocar em prática, essa justiça que primeiro nasce da justiça que vem do alto, tá? Ela tem suas limitações. Mas nós não precisamos permanecer desesperados por um mundo que insiste em ser injusto. E por mais que a gente lute por justiça, entendendo que Deus precisa reinar, que Deus precisa estar no controle das nossas vidas, e se Ele está reinando, nós nos tornamos instrumento da justiça, mas às vezes não parece que a gente está malhando em ferro frio, não é? Nós não precisamos viver uma vida de frustração. Sabe por quê? Porque a Bíblia mesmo diz que o próprio Deus, um dia, o dia do juízo, há de manifestar definitivamente a justiça, porque Deus é santo e Ele não compactua com o pecado. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, é cética, ela não acredita em Deus, não tem qualquer tipo de inclinação religiosa, e aí ele fez um comentário a respeito da doutrina do inferno, como se a doutrina do inferno fosse uma coisa assim arbitrária da parte de Deus, como se Deus fosse cruel, porque está destinando pessoas ao tormento eterno. Aí eu cheguei e fiz a seguinte pergunta: você acha que o que Hitler fez foi certo ou errado? Ele disse, é lógico que foi errado. E você acha que ele colheu em vida aquilo que ele plantou? É lógico que não. Você não acha, então, que o Hitler merece sofrer as consequências daquilo que ele fez? Sim. Você acha que o melhor local para isso não é o inferno? Aí ele foi,
Nós vivemos num mundo onde parece que a injustiça vai prevalecer. Mas nessa noite eu quero conclamar todos vocês, membros da comunidade cristã de Campos, vocês que estão acompanhando a transmissão, a entregar o controle das suas vidas a Deus. E deixar com que, tendo a certeza de que Deus está no controle não somente da sua vida, mas no controle da história, um dia toda injustiça irá cair por terra. Toda injustiça será punida. Toda injustiça será castigada, porque Deus é justo e Ele é santo. Então nós não precisamos viver uma vida de amargura por perceber que muitas vezes parece que o mal triunfa. Parece que o mal irá vencer. Porque esse Deus que manifestou em si mesmo a justiça, que nos move a sermos com Ele instrumentos de uma justiça que sinaliza o seu reino, Ele mesmo, um dia, irá manifestar de forma concreta a justiça que trará paz definitiva para todos nós. Por isso eu venho mais uma vez ler com vocês. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão satisfeitos. Eu vou reler. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Essa é a palavra do Senhor. Felizes, mais do que felizes, bem-aventurados são aqueles que creem que vale a pena, sim, desejar o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, porque essa justiça que nasce do alto, um dia encherá toda esta terra, e eu serei finalmente saciado, satisfeito da minha fome e da sede de ver a justiça se manifestar. A grande pergunta é daqueles que entendem que Cristo precisa reinar no coração. O quanto você tem realmente desejado o reino de Deus? O quanto você realmente tem desejado ser instrumento, sinaleiro deste reino? E o quanto esse desejo está movendo as tuas mãos para que você seja instrumento de justiça dentro da sua casa? Presta bastante atenção. Ser instrumento de justiça, não ser um justiceiro. Porque a justiça de Deus... Aqui, ó. Olhem para mim que nós vamos encerrar. A justiça de Deus anda lado a lado com sua misericórdia. Deus não é um justiceiro. Deus não é alguém que tem prazer na desgraça. Mas porque Ele é santo, Ele há de retribuir cada um segundo as suas obras. O quanto isso desperta o teu coração? Como têm sido as suas obras? Quais têm sido as suas obras? Porque um dia Deus há de retribuir todos segundo as suas obras.